Olá, queridos amigos e queridas amigas. Estamos mais uma vez aqui, eu e minha querida amiga Amália, para darmos prosseguimento no estudo do livro Pensamento e Vida, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Estamos já, né, Amália, no capítulo 19. E o capítulo 19 hoje é intitulado Prosperidade. Então, sejam todos bem-vindos, vocês que nos acompanham nesse estudo, vocês que estão assistindo pela primeira vez, né, ou que irão assistir em outro momento também. Então, nossa gratidão a todos. E, querida Amália, vamos lá, né, iniciar Oi, o oi, minha nosso querida estudo. Patrícia, queridos ouvintes, estamos aqui novamente para mais um dia de estudo. Isso é importante para todos nós, né? Adquirir sempre, sempre conhecimentos. E nós estamos muito felizes com a participação de todos vocês. Sejam todos bem-vindos e vamos dar início ao nosso trabalho, não é, Patrícia? Vamos sim. Então, sempre com a nossa prece inicial, né? Agradecendo, pedindo a proteção. Então, vamos todos fechar os olhos, elevar o nosso pensamento ao alto, na figura do nosso Mestre querido Jesus e de Deus, nosso Pai, nosso Criador. Querido Pai misericordioso, Jesus, nosso Mestre amado, agradecemos pela oportunidade do trabalho, do serviço e do aprendizado importante para o nosso crescimento espiritual. Sabemos, Senhor, que precisamos trabalhar essas duas faces da nossa evolução: a ação, o trabalho, o desprendimento e também o intelecto, o conhecimento. Estamos, Senhor, buscando as duas partes. Por isso somos gratos e pedimos a sua bênção para este trabalho, para este canal, para nós que estamos aqui nesta tarefa tão abençoada e para todos aqueles que nos acompanham, Senhor, em qualquer momento. Que todos recebam sua paz, sua luz e a sua bênção. Que assim seja. Que assim seja. Bem, hoje, então, como Patrícia disse, é o 19º capítulo, gente. Nossa, É, prosperidade. Vamos ver o conceito de prosperidade pelos dicionários, viu? Prosperidade é o estado de quem é bem-sucedido, próspero em diversas áreas da vida, como finanças, saúde, relacionamentos e bem-estar. Quer dizer, quem tem tudo isso está na prosperidade. Também é um conceito amplo que envolve equilíbrio, paz de espírito e qualidade de vida. Bem, Emmanuel, pelo sentido espiritual, ele vai desenvolver a prosperidade de uma outra maneira. Mas vejamos o que ele fala também, o que é prosperidade para o mundo. Prosperidade para o mundo quer dizer fortuna e felicidade. E não é bem assim mesmo? Quando a pessoa tem bens, é feliz, então ela é uma pessoa próspera. Nós costumamos dizer isso, né? Grande parte das criaturas, almejando-lhe a posse, pleiteia relevo, autoridade e domínio. Bom, eu diria que a maior parte das criaturas, das pessoas humanas, né, dos humanos, que ambicionam possuir a prosperidade, eles costumam ter esse anseio, esse desejo, porque eles vão ter, assim, vão exigir, vão reivindicar para si destaque, né? O poder, a posse, né, dos bens materiais, né? E, ao mesmo tempo, ele vai querer também o controle da situação, que é a autoridade, que é o domínio. E ele pensa: se eu tiver dinheiro, se eu tiver muitos bens, se eu tiver muita inteligência, muita fama, eu vou poder exercer tudo isso diante da vida. Assim pensa o homem materialista, é claro.
Gastam-se largos patrimônios da existência para conquistar-lhe o prestígio, e não falta quem surja no prédio estudando forças ocultas para incorporar-lhe o bafejo. Umas palavrinhas esquisitas, mas nós vamos decodificá-las. Quer dizer, nós gastamos esses patrimônios da vida um, um tempo, um grande tempo, até a nossa questão orgânica, porque às vezes você quer conquistar aquilo que você está almejando e trabalha, 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 não tem descanso, porque você quer fazer aquela fortuna, seja de uma maneira que seja com as próprias mãos, ou às vezes com o auxílio de outras pessoas, e você não descansa. Você está jogando fora um pouco da sua saúde, convive com os familiares. Quer dizer, são patrimônios que Deus nos dá para que a gente sobreviva nesse mundo. Às vezes você não se diverte, não só preocupado em amealhar, em juntar. Então, isso, por quê? Porque você quer ter o prestígio. O que é esse prestígio, gente? Você quer ter influência, você quer ter o reconhecimento daquilo que você está fazendo, né? Prestígio, o que é? É admiração, conquistar o respeito, a admiração dos outros por aquilo que você tem. Assim, tem superficialmente, nós vamos ver a respeito disso também, né? Que é a prosperidade material que você tanto almeja. E não falta quem surja no prédio. O prédio é luta, combate com o dia a dia da nossa vida. Estudando as forças ocultas para incorporar-lhe o bafejo. Bom, nessa luta de interesse que você tem, que muitas vezes você vai usar de artifícios, de meios escusos para conquistar aquilo que você já pôs na sua cabeça, você não vai descansar. Muitas pessoas não descansam enquanto não conseguem aquilo que elas imaginam que deve ser tudo de bom, né? Então, mas nessa caminhada aí, vai ter essas forças ocultas. Quer dizer, outras mentes que se afinam com a sua vão estar ali também te assessorando. Assessorando. Pode ser mentes encarnadas, pode ser mentes desencarnadas, que vão estar lhe soprando. Olha, fulano, faça isso que você vai ganhar mais dinheiro. Faça dessa maneira que você vai conquistar mais bens. Aí nós podemos falar assim. Quando fala incorporar-lhe o bafejo, quer dizer, faça isso que você vai ter boa sorte, né? Aí nós vemos os seres humanos que são tão frágeis diante dos convites a fazer coisas erradas, como propinas. Propinas. Aí nós vemos muito disso dentro da política. O outro chega e fala, se você fizer isso, tal, tanto vai para você, tanto vem para mim, e fica o resto para lá. Então, as pessoas ainda se sujeitam ainda a fazer isso, e as nossas mídias televisivas não deixam ninguém sem saber. E você está vendo aí, principalmente na política. O que é que acontece com o interesse de poder, dinheiro, domínio, como as pessoas se vendem por isso. Quer dizer, são conceitos errados que a pessoa, nesse largo patrimônio da vida, que ela foi adquirindo para si, que não são patrimônios bons, né? A gente sabe disso, são patrimônios horrendos, que ela está conquistando à custa do sangue, do sacrifício do outro. Bom, milhões de homens de hoje vivem a cata de ouro e predominância. Quer dizer, eles só vivem à procura de adquirir bens, carros, aviões, vamos falar no sentido feminino, joias, fama, sucesso, roupas de grife, bolsas de grife, que
Talvez eu vou levar o ano inteiro para ganhar um dinheiro para comprar uma bolsa de grife, porque é muito caro, é um luxo. Então, as pessoas, elas deixam-se levar por isso, por ostentação, ostentar, né, uma prosperidade. E por que que elas fazem isso? Porque elas querem ter nome, ter fama, ter poder. E como a Emmanuel explica aqui, com o mesmo empenho, quer dizer, esse mesmo empenho seria o quê? Com a mesma dedicação, com o mesmo esforço que os nossos antepassados, vamos voltar ali ao nosso homem primitivo, né? Bem antepassado mesmo, que eles lutavam com esse empenho, com essa força, para conseguir sobreviver, através, como ele disse, que se entregava aos mistérios primitivos da caça e da pesca. Que é o objetivo deles naquele momento seria o quê? Focar na sua sobrevivência. Essa sobrevivência era através do quê? Da caça, da pesca, né? Que eles podiam comer, a pele do animal eles podiam se vestir. Veja bem o sacrifício que nós passamos lá no antepassado mesmo, lá no mundo primitivo, naqueles começos. Esse era o empenho, sobreviver. Porque lembra que eu falei a semana passada, um instinto de sobrevivência? Então, eles lutavam, né, com os animais de grandes portes para conseguir não acabar ali naquela hora, né? E, ao mesmo tempo, utilizavam a carne desses animais e a pele para se cobrirem. Quer dizer, o homem de hoje, que tem tudo isso já, a luta dele é diferente. A luta dele é para domínio, né? Poder, ter bens materiais. Não importa, eu não estou falando todos, bem entendido. Não importa como eles vão conseguir isso, não importa. Seja que métodos usarem, pode ser um método que vai prejudicar outras pessoas, mas ele saindo vencedor é o que interessa. Esse seria o egoísta, que nós sabemos, né? É que, na procura desse ou daquele valor da vida, mobilizamos a energia mental constituída à base de nossas emoções e desejos. Veja bem, em tudo que nós buscamos, em tudo aquilo que nós fazemos, ou que nós valorizamos na vida, aquilo que nós queremos para nós, nós vamos mobilizar e usar muito, mover muito essa energia mental. E o que é essa energia mental? É a nossa energia psíquica, são os pensamentos que nós emitimos, com as emoções, com os sentimentos que nós colocamos naquilo que queremos. Então, veja bem, quando você tem o desejo de possuir uma coisa, tem a vontade de possuir aquilo, você vai usar desse pensamento, mas vai usar muito, porque você vai é como você criasse ele na sua cabeça, falar, agora eu tenho que lutar para isso. Pessoal, isso não é proibido. Isso não é proibido, porque todas as grandes conquistas do mundo passaram por esses pensamentos, por essas emoções, por esses sentimentos, e pela força de luta que nós temos para correr atrás daquilo que nós queremos. Isso é válido e maravilhoso. O ser humano está dotado disso justamente desde a época do homem primitivo para sobreviver. E aqui conosco também nós precisamos sobreviver. E cada vez mais vai exigir de nós pensamentos. Mas esses pensamentos, se não forem de acordo, gente, veja o que Emmanuel fala. Emmanuel sempre fala por metáfora. A gente sabe que isso faz parte da professor. Emmanuel é um professor, né? Nós sabemos disso. O espelho do coração. O que é esse espelho do coração, gente? Também é uma metáfora que simboliza o nosso autoconhecimento, tudo aquilo que nós já conquistamos, significa também as nossas emoções mais profundas, que vão refletir as nossas atitudes. Tudo nós, talvez metaforicamente e poeticamente, a gente se dirige ao coração. Então, são aquelas emoções que estão ali guardadinhas,
mas que estão refletindo as nossas atitudes. E ele diz que esse espelho do coração, constantemente focado, ele está sempre, constantemente concentrado na direção, aqui, ó, no rumo dos objetos e situações que buscamos. Quando você tem um pensamento de querer conquistar algo, você vai focar naquilo. Tudo que você pensar vai dirigir para aquilo, né? E quando você pensa, agora vamos voltar às nossas lições do pensamento. Quando nós pensamos, as nossas ondas mentais vão aí carregadas, adquirindo mais pensamentos iguais aos nossos pelo caminho, vai fazer a sua trajetória, vai voltar a nós novamente e vai trazer mais elementos, vão trazer mais recursos, nós podemos dizer assim, daquilo que você pensou, seja bom ou seja ruim, eles vão vir acrescidos de mais recursos que vai ocupar a sua alma. Ah, eu pensei isso, caminhou esse pensamento, vai chegar até você. Ai, mas eu vou fazer isso também, desse jeito também, que vai dar certo. Seja para o bem ou para o mal. Sempre vão ter aqueles elementos que vão rechear mais um pouquinho os seus pensamentos. E no Evangelho de Mateus, gente, Jesus é único mesmo, viu? 6:21, Mateus, para quem gosta de ler os Evangelhos, vai lembrar do que eu vou falar agora. Que Jesus, ensinando o seu povo a orar, pregando a todos os seus discípulos e seus seguidores, olha o que ele disse. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Olha que interessante. Não é, Patrícia? Onde está o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Pensem nisso, viu, pessoal? Pensem nisso. Realmente, o que nos move nessa vida, né? O que move as nossas decisões, quais são os nossos objetivos prementes, né, maiores. Isso aí é onde está o nosso tesouro, é onde a gente vai dispor a nossa energia, né? Dispor toda aquela nossa disposição. Bom, vamos lá. Continuando Emmanuel, não esqueçamos, todavia, agora ele vai falar bem isso que você falou, Amália, dessa palavra de Jesus. Não esqueçamos, todavia, que na laboriosa jornada para a glória divina, esse propósito divino para nós, que a gente já sabe, né, muito bem qual é, que é sermos espíritos puros e perfeitos, nos confundimos sempre com aquilo que nos possui a atenção. E o que normalmente, para a maioria de nós, né, na maioria das nossas oportunidades até agora reencarnatórias, o que é que nos possui a atenção? Normalmente são as ilusões que a vida nos oferece. Ainda são essas ilusões para nós, né? Com raras exceções, a maioria de nós, a gente se prende atenção aonde? Quais são esses nossos tesouros que Jesus falou? São tudo isso que a Amália comentou agora há pouco para nós, são os nossos bens materiais, a nossa fama, a nossa titularidade, né? A nossa notoriedade, aquilo da nossa hierarquia, né? De estarmos lá num patamar elevado. Então, aí então nós nos confundimos, diz Emmanuel, com aquilo que possui a nossa atenção. E isso demonstrando-nos, nesse ou naquele setor da luta, conforme a extensão e duração dos nossos propósitos. Então, novamente, eu falo essa frase que a Amália trouxe do nosso mestre, né, de Jesus, dizendo, pois onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. E isso é muito significativo para nós, a gente prestar muita atenção nessa palavra de Jesus. Então, aonde estiver aquilo que me interessa, é onde eu vou colocar os meus sentimentos, é onde eu vou colocar o meu trabalho, a minha atenção. Agora, tudo vai depender, né, de que tesouro o meu coração está aí amealhando.
né? Tudo vai depender de qual que será esse meu objetivo. Então, vamos seguindo aqui. Emmanuel diz. Bom, é interessante, mais uma vez, metaforicamente, né, Amália? É nosso Emmanuel, né, que nos ensina dessa forma. Então, ele compara a nossa experiência, ou as nossas experiências reencarnatórias, né, tantas que já tivemos, como, e que teremos, como um filme. Olha que interessante, um filme cinematográfico, em que a história é narrada, a história que é narrada é feita pelos quadros que se sucedem ininterruptamente. Então, né, eu não sei, não entendo, né, de cinema, mas não sei se agora ainda é assim, mas parece que antigamente eles eram gravados quadro a quadro, né? Não sei como funciona, mas enfim, é assim que Emmanuel está falando para nós, e deve ser dessa maneira mesmo, né? Cena por cena, né? Então, tudo é gravado ininterruptamente para que no final ali a gente possa compreender todo aquele enredo, né? E ele compara as nossas experiências dessa forma. Então, nós estamos como que gravando, né, vamos dizer assim, as nossas experiências, a cada experiência, nós estamos gravando uma cena, até chegar nessa nossa atual de agora. Mas olha que interessante que ele vai continuar para nós. Então, ele diz assim, que a nossa experiência, que nos é peculiar, nessa ou naquela fase da vida, constitui-se dos reflexos repetidos de nossos sentimentos. Então, ele está falando aqui, por isso que ele ainda foca assim nessa ou naquela fase da vida. Ele não fala que é em toda a nossa experiência, ele fala em algumas fases da nossa vida. O que acontece? Nós recebemos como consequência os reflexos das nossas atitudes anteriores, né? E esses reflexos, ele diz, são reflexos repetidos dos nossos sentimentos. Então, aonde está o nosso tesouro? Aonde estava o nosso tesouro lá no milênio passado? Aonde estava o nosso tesouro 200 anos depois? Aonde estava o nosso tesouro, sei lá, 300, 400 anos depois? Aonde está o nosso tesouro agora? É isso que Emmanuel está falando para nós. Então, ele está falando de um processo que está sendo repetitivo. Nós estamos com esse mesmo tesouro, estamos tentando amealhar, estamos guardando e nos focando neste mesmo tesouro. Então, o nosso sentimento está dessa mesma forma, nós não nos transformamos. Então, essa comparação que Emmanuel faz aqui é de quando nós não modificamos a nossa essência, o nosso sentimento. Nós estamos nesse patamar da mesma forma, nessa caminhada da mesma forma. Então, vamos ver o que ele diz para nós desse reflexo repetido dos nossos sentimentos. Aí sim, vai gerar o quê? Ideias contínuas que acabam plasmando os temas de nossa luta. Ou seja, a lei de causa e efeito. Conforme eu tenho aquele mesmo, nutrir aquele mesmo sentimento em mim, que vai me gerar aquela forma, né, de pensamento e que vai me gerar a atitude, eu não modifiquei nada, né, porque eles são reflexos repetitivos, porque eu ainda não modifiquei. Então, tudo isso vai plasmar o quê? Os temas da minha luta. Por isso, quando a gente diz, esse autoconhecimento que a Amália falou para nós, importantíssimo, né, que nós precisamos nos conhecer, se olharmos agora bem em volta de nós, se olharmos nas circunstâncias da nossa vida, em tudo que a vida até agora está nos mostrando e trazendo para nós temos condições, naquele olhar também íntimo, né, de reconhecimento das nossas necessidades, nós temos condições de compreender quais são os nossos reflexos repetitivos de agora. Não é? Qual que é o tema da nossa luta que as vidas e as nossas experiências estão sempre trazendo para nós, porque nós ainda não aprendemos a tratar de uma maneira diferente. Então, se a gente olhar bem, fazer esse exercício, né, de reconhecimento íntimo, com a nossa oração, a nossa vigilância, o nosso voltar para dentro de nós vamos compreender quais são esses reflexos que nós estamos recebendo ainda, por não transformarmos o nosso sentimento.
Então, lembra, quando a doutrina espírita nos ensina sobre as formas de pensamento? É isso. Nós estamos impregnando a nossa vibração com esse teor de pensamento que está carregando o quê? O nosso sentimento. Aquilo que nós temos no nosso íntimo. Então, nós pensamos, nós sentimos, melhor dizendo, desse sentimento, um pensamento será gerado, né? Então, vamos supor, se eu penso se eu tenho um sentimento de revolta, né, um sentimento geral de revolta em minha vida, é claro que tudo que eu passar, que acontecer comigo, quem estiver do meu lado, qual será o meu pensamento? Sempre de revolta, sempre de insatisfação, porque eu tenho um sentimento de revolta nutrindo dentro de mim, né? Então, eu vou plasmando o quê? Esse sentimento, essas ideias, obviamente eu não vou ter atitudes tão boas, né? Porque eu vou estar externando aquilo que está dentro de mim. E isso vai me gerar as consequências, até o momento que eu aprender. Então, ele diz desse tema da nossa luta, né? Então, é o tema da nossa luta, aos quais se nos associa a mente. Aqui a gente tem que prestar bem atenção no que ele quer dizer para nós. Aos quais se nos associa a mente, identificando-se de modo quase absoluto com as criações dela mesma, à maneira da tartaruga que na carapaça formada por ela própria se isola e refugia. Vamos ver o que Emmanuel está querendo dizer para nós. Então, nós sentimos, nossos pensamentos se formam, que é aquele nosso tesouro, né, se move através do nosso sentimento, e externamos. Tudo isso é vibração que estamos enviando, né? Aí ele diz que tudo isso, esse tema central, com essas nossas ideias que vão ficar aqui, ó, sempre na nossa mente, aquela ideia daquele sentimento, nutrindo daquele sentimento, essas ideias contínuas, ela se associa à nossa mente. Então, vamos pensar um pouquinho. Nós somos espíritos. Quem pensa, quem sente, né, tudo isso, é o espírito, a mente espiritual. Mas nós não podemos esquecer que nós temos um órgão, que é o cérebro. E o cérebro, no seu trabalho, que nem conhecemos praticamente nada, talvez, né, os cientistas, os da área, né, dizem que nosso cérebro ainda pode muito mais do que a gente utiliza, mas dentro de uma da função do nosso cérebro é ter a memória, é guardar a memória. Então, dentro aí das suas sinapses, do seu trabalho, né, em vários campos do nosso cérebro, ela será absorvida, né, e o hipocampo vai o quê? Mostrar toda essa memória para nós. Então, o que Emmanuel está falando é que nós temos que prestar atenção que nós temos a mente espiritual, que é o espírito, mente espiritual, mas nós temos a memória que foi gerada através de todo esse trabalho da mente espiritual e do meu sentimento, é uma memória gerada e que ela está aqui, guardada no nosso cérebro. Olha que interessante, guardada no nosso cérebro, organismo físico, né? E que vem à tona, essa memória, ela vem à tona. Então, quando, por exemplo, nós estamos sonhando, não, sonho mesmo, não desdobramento, encontro espiritual, nós estamos sonhando mesmo. E a gente vem a nossa memória, vem os sonhos, né, qualquer tipo de sonho, mas também vem coisas que nós já vivemos, vem um assunto que nós escutamos, uma preocupação, né, que nós estamos tendo naquela fase. Isso está na memória, não está no pensamento do espírito. Isso está no nosso cérebro físico, é memória. Aí o encontro espiritual é outra coisa. O desdobramento, né, como a gente chama, a doutrina espírita, é outra situação. Então, olha que interessante, a gente fica com aquela ideia fixa, pensando sempre naquilo, movido com aquele sentimento, né? E isso vai nos trazer esse tema central das nossas experiências. Então, essa ideia fixa, ela vai se associar à nossa mente de modo quase absoluto, como se fosse criação dela mesma. Não é criação dela mesma, ela está guardada. Ela está guardadinha ali.
dentro desse nosso campo, né, do cérebro, da memória. Ela está ali guardada, só que ela tem a sua função. Então, Emmanuel diz que nós criamos isso para nós, essa memória, né, de tanto que a gente tem essa ideia fixa, emanada do nosso sentimento, aqui é tudo inferior, ele está querendo dizer, né, desses sentimentos que nós nos transformamos ainda. Então, a gente tem tudo guardado ali, e ele faz aqui essa comparação com a carapaça da tartaruga. Então, nós nos escondemos ali dentro dessa ideia fixa, né, nos escondemos, como se estivéssemos presos ali, dentro dessa ideia fixa. Por isso que é importante quando ele diz que essa ideia fixa se associa à mente de modo quase absoluto. Nenhuma palavra aqui está jogada em vão. Quase absoluto. Por quê? Porque se fosse totalmente absoluto, nós estaríamos o quê? Preso, exatamente, preso nessa ideia e nada se modificaria, não teríamos como trabalhar essa modificação. Mas é quase absoluto. Então, nós podemos trabalhar isso daí, nós podemos mudar esse trajeto, nós podemos mudar essa ideia fixa, nós podemos mudar essa memória, nós podemos criar isso. Por isso que é quase absoluto. E aí vai o nosso trabalho, a nossa busca, a nossa boa vontade, o nosso esforço, né, de trabalhar isso em nós. Bom, vamos ver, vamos seguindo aqui. Daí Emmanuel diz que, em razão disso, então, dessa ideia fixa que nós nutrimos, né, o conceito de prosperidade no mundo é sempre discutível. Sim, porque ele é muito subjetivo, né? Eu posso ter um conceito de prosperidade para mim, o que seria uma prosperidade para mim? A Amália, com certeza, tem, né, um outro conceito, uma outra definição do que é prosperidade para ela. Vocês têm, né, o que é conceito e definição de prosperidade para vocês. Mas, em geral, é aquilo que a Amália disse no início. Nós olhamos para uma pessoa, quando a gente diz assim, que essa pessoa, né, venceu na vida, o que significa isso para nós? O que ela está demonstrando para nós, para a gente dizer, essa pessoa venceu na vida, é próspera, não é? Normalmente a gente diz por conta da situação financeira, do sucesso que ela está tendo, né, de como é a vida dela, as facilidades da vida. Isso é um engano nosso, nós estamos vendo apenas pela matéria, né? A gente vai falar um pouquinho mais disso, então vamos continuar. Então, ele diz que esse conceito de prosperidade aqui no nosso mundo é discutível, porquanto nem todos sabem possuir, nem todos sabem elevar-se, nem todos sabem comandar, com proveito para os sagrados objetivos da criação. Então, como também a Amália disse para nós, o problema não é o sucesso, o problema não é a situação favorável financeiramente, o problema não é estarmos no topo de alguma situação, de alguma hierarquia, isso não é problema algum. O problema é como vamos lidar com isso, com essa situação que é nossa agora, como nós vamos lidar. Nem todos sabem elevar-se, né? Nem todos sabem comandar com os sagrados objetivos da criação. Então, o problema não é estar no topo, o problema é o que estamos fazendo quando estamos no topo. Aí é a dificuldade. Eu só queria trazer rapidinho, aqui no nosso livro mesmo, no primeiro capítulo, gente, retornando lá. Tudo isso que Emmanuel falou desse parágrafo aqui das ideias contínuas, né, de plasmar aí os temas da nossa luta, dos reflexos mentais, ele diz assim aqui para nós: o reflexo esboça a emotividade, né? Então, o sentimento, o reflexo vai demonstrar o meu sentimento. A emotividade vai plasmar a ideia, olha meu pensamento chegando. E a ideia determina a atitude e a palavra que comandam as nossas ações. Então, tudo começa de transformação dentro de nós, não é, Amália? E continuando, ele diz o seguinte: muita gente, pela reflexão mental incessante, quer dizer, aquele que só vive pensando naquilo, não sai daquela ideia fixa, que hoje nós chamamos de pensamento acelerado. Hoje tem nome para isso, viu? Pensamento acelerado. Em torno dos recursos amoedados
progride em títulos materiais, que ele vai só pensando em como fazer dinheiro. Recursos amoedados é como ele vai aumentar o que ele já tem, como ele vai conquistar mais coisas, mais bens do que ele já tem, mais inteligência do que ele já tem, ou então como fazer dinheiro. Essa preocupação maior das pessoas. Como que ele vai fazer aquilo render? Como vai fazer dinheiro? Então ele fica com aquele pensamento acelerado, aquela ideia fixa e não sai daquilo, né? Aí ele continua dizendo que ele progride em títulos materiais. É claro, se ele pensa só nisso, ele vai investir, né? Ele vai aplicar em ações, apólices, vai conquistar terrenos, comprar terrenos, casas, né? Com o intuito daquilo valorizar, né? Fazendas, bois e tantas coisas mais, com o intuito daquilo valorizar cada vez mais, que o seu objetivo é fazer dinheiro. Pensem nisso, viu? E é claro, ele continua dizendo: entretanto, se os não converte em fatores de enriquecimento geral, cava abismo dourados nos quais se submerge, gastando longo tempo para libertar-se do azinhavre da usura. Deus pode até permitir, ele está se esforçando para ganhar tudo isso, e Deus permite que ele chegue lá. Só que quando ele chega lá, se ele não busca transformar todas as suas conquistas, tudo aquilo que amealhou em dinheiro, em bens, em inteligência, em conhecimentos, se ele não converter aquilo, como é que eu vou falar? Não transformar aquilo em causas nobres. O que seria isso? Causas nobres que possam beneficiar os mais necessitados. Então, essas causas nobres que eu digo, vamos supor que você trabalhou bem com a sua inteligência, com o seu pensamento, né, com a sua mente, e conseguiu amealhar uma certa fortuna. Agora, se você guardar aquilo, não mexer com aquilo, vocês, com a sua família, então vai acontecer o quê? Você vai se afundar num abismo dourado, num precipício dourado, vamos dizer assim, nos quais vai gastar muito tempo para se libertar do azinhavre, da usura. Azinhavre é uma camada verde que o latão e o cobre, depois de um tempo de envelhecidos, eles vão, vocês já prestaram atenção nisso, vão criando uma camadinha esverdeada, é porque oxida, que a gente costuma dizer, como se o ferro, como o ferro que oxida e cria ferrugem, aquele alaranjadinho que é a ferrugem, né? E ele vai enferrujar pela usura, gente, a ganância. Veja bem, se você conquistou com seu esforço, a sua inteligência, bens, amealhou tudo aquilo, Deus não quer que aquilo fique sem movimento. Quer que você aplique aquilo em benefício dos mais necessitados. Quer dizer, não é para você pegar o seu dinheiro, os seus bens, e dividir em 1000 partes iguais e dar para cada um. Escolhe 1000 pessoas e dá para cada um pouco. Não, não é isso. Porque nem todos iam saber gerir esse pouco de dinheiro, vamos dizer assim. Nem todos. Crie frentes de trabalho. Aí tem tanto jeito de você poder ajudar o outro com o trabalho do outro, você pagando decentemente. Um pai de família que tem 3, 4, 5 filhos, você cria uma fábrica, cria um investimento que você possa dar trabalho para as pessoas querem trabalhar. Não acho que as pessoas todas são vagabundas, não. Elas querem trabalhar e lhe falta o serviço.
quando você utiliza esse bem que Deus te ajudou a conquistar. É para que você cuide dos outros filhos deles, que não têm essas condições, não têm a inteligência que você tem, não teve as oportunidades até de estudo que você teve, não teve a educação que você teve, às vezes nem frequenta e nem frequentou nunca um banco de escola, às vezes vai, sai, não termina um curso. Então, é o momento de você pegar tudo aquilo, vamos transformar em frentes de trabalho. E eu elogio muito aquelas empresas grandes, que dá trabalho para 100, 200 mil pessoas, que honestamente, com o seu trabalho, recebe aquele salário mensal e vai cuidar da sua família. Eu sempre falo, uma pessoa que tem 100 funcionários, já é uma média empresa, será? Ou micro? Micro não, acho que é média empresa. O patrão, aquele que está fazendo isso, ele deve ter na sua consciência que aquele salário não vai sustentar só os 100 trabalhadores, não. Por trás de cada trabalhador, tem 4, 5, 6 pessoas que vão depender daquilo. Você veja bem como esse dinheiro, como esse capital que ele investiu, vai matar a fome, vai vestir, talvez dignamente, o pai, a mãe, os filhos, poder frequentar uma escola, ter uma educação básica, pelo menos. Veja bem a responsabilidade daquele que sabe usar o seu dinheiro. Talvez não tanto como a terra, o mundo pede, mas como o nosso Criador pede. Porque e tenho certeza, aquele bom patrão que faz isso com gosto, com vontade, a sua fortuna, vamos dizer assim, nunca vai acabar. Porque Deus precisa dele gerindo essa fortuna para cuidar dos outros filhos mais necessitados. Gente, use inteligência, né? Vamos usar um pouco a nossa massa cinzenta e tirar conclusões. Bem, continuando, ele diz: legiões de pessoas no século ferem o solo da vida. Gente, o que é esse solo da vida? Fere as suas consciências de tudo aquilo que você já aprendeu, porque escolhe fazer um tipo de plantação. O solo é o chão, é a terra. O que você está plantando na sua vida? Se pergunte, o que você está plantando? Com anseios, quer dizer, com desejos, né? Repetidos de saliência individual. Ah, mas você só pensa em ser destaque, em se aparecer. Você só pensa, talvez, em ser alguém muito grande na política, nas artes, ter sucesso, ser um médico de elite, onde você vai poder cobrar bem caro e vai enriquecer. E não vai tratar de ninguém lá do SUS, porque não vai dar dinheiro mesmo. Vocês entendem o que é a saliência nesse sentido? Porque você quer se destacar entre os demais. Você quer prestígio na ciência. Envolve toda a ciência que nós já sabemos. Na religião, você quer ser um grande dirigente espiritual, um grande palestrante, um grande pastor. Gente, a gente pode querer isso, sim, mas não para satisfazer a satisfação pessoal. É para agradar a Deus. Quando a gente tem esse sonho, eu quero fazer uma palestra que chegue ao coração das pessoas. Eu quero entrar aqui nesse púlpito e pregar para todos que estão aqui, para que eles tirem o véu das suas consciências e comecem a fazer coisas melhores. Também nas letras, sim, os grandes escritores, né? Que nem sempre
Nem sempre o que escrevem está de acordo com aquilo que o ser humano precisa. É muito raro. E nas artes, aí eu poderia dizer o cinema, o teatro, a música, a pintura, tudo que se refere às artes, que trazem sucesso também, né? Quando ele diz, contudo, se não movimentam as suas conquistas no amparo, novamente ele fala, você pode ter tudo isto, mas se você não movimenta, não faz desse talento que Deus te deu coisas melhores para auxiliar, gente, a educação daqueles que, a sendo humana, daqueles que caminham ao seu lado. Tem tanta gente que caminha ao nosso lado que nós podemos ajudar com os nossos conhecimentos, com a inteligência, com os nossos bens. O que ele pede aqui é isso, amparar a quem não tem. Amália ficou sem som. Está me ouvindo? Ficou sem som. Ó, não estou te ouvindo. Posso falar? Agora eu estou te ouvindo. Ficou uns 2 minutinhos sem som. Eu vou repetir então, viu, pessoal? Onde que eu parei, Patrícia? Contudo? Você estava falando aí do amparo na educação, né? Contudo, se não movimenta as suas conquistas, né, no amparo da educação dos companheiros da senda humana, quer dizer, se você não investe naqueles que estão ali ao seu lado, pelo menos, seus companheiros de jornada, né, quase sempre, muito embora fulgurem nas galerias da genialidade. Bem, você se tornou famoso, fama, sucesso, né? As suas obras já fazem parte dos halls da fama. Sabe o que é isso? Onde se reúnem aqueles famosos para apresentar a sua obra maravilhosa, o seu talento maravilhoso. Você pode ter tudo isso, sim, se você, porém, não fizer, não repartir com o próximo a sua conquista, quer dizer, os frutos daquilo que você está recebendo, não aplicarem alguma coisa útil para a humanidade, o que vai acontecer? Sofrem o retorno das ondas mentais de extravagância. Pensamento vai recolhendo pensamentos iguais e voltam para você acrescido. Você vai experimentar aqueles impulsos elétricos, é claro que aqui fala, ondas mentais, são os impulsos elétricos que os nossos pensamentos geram. E vão ser impulsos elétricos insensatos, extravagantes, que nós estamos emitindo e volta de novo para nós, retorna. E o que vai acontecer nesse retorno? Caindo em perigosos labirintos de purgação. Quer dizer, tudo que você vai receber desses pensamentos extravagantes, insensatos, vai refletir sobre você. E, de repente, você passa para o outro de lado de lá e vai enfrentar sérios embaraços diante da sua contabilidade espiritual, que eu sempre digo. Está tudo anotado ali. O que fez de bom e o que fez de ruim. E daí? O que vai acontecer? Labirintos de purgação. São embaraços. São
expiações que você mesmo está escrevendo no seu livro para que você possa vivê-los, ou no plano espiritual, com certeza, e também aqui no plano material, né, Patrícia? Com certeza, Amália. É isso aí. Então, Emmanuel segue dizendo para nós que há, por isso, por tudo isso que ele já falou, que nós trouxemos aqui, né? Há, por isso, muita prosperidade aparente, mais deplorável que a miséria material em si mesma. Então, né, a gente já entendeu o que ele quis dizer, né? Aquilo que os nossos olhos físicos, terrenos apenas, né, o nosso olhar material acha que é prosperidade, não totalmente, mas ele diz que há muitos desses casos, que essa prosperidade que para nós, né, nesse nosso olhar de ilusão, ela é aparente. Então, só está ali se mostrando, mas no fundo não é uma prosperidade. Então, ele diz que pode ser mais deplorável que a miséria material em si mesma. Por quê? Porque a mesa vazia e o fogão sem lume, né, sem a chama, podem ser caminhos de louvável reparação, enquanto o banquete opíparo, que é suntuoso, e a bolsa farta, em muitas ocasiões, apenas significam avenidas de licença que correm para o despenhadeiro da culpa, de onde só conseguiremos sair ao preço de longos estágios na perturbação e na sombra. Olha aí, né, os labirintos da purgação que a Malha leu para nós, né, que o Emmanuel trouxe. Então, o que ele está querendo dizer? Que o nosso olhar tem que ser um olhar verdadeiro, um olhar correto. Porque se ficarmos no olhar da matéria, com essas ilusões que a vida nos oferece, nós vamos entender prosperidade de uma forma totalmente equivocada, e que está apenas na aparência, não na essência. Porque ele diz que um fogão, né, uma mesa vazia, uma panela vazia, né, ou seja, uma situação em que normalmente não falaríamos essa pessoa venceu na vida, porque aparentemente não é isso que está nos mostrando pelo nosso olhar equivocado, pode significar louvável reparação. E significa louvável reparação, não é? Ou seja, nós temos aí a lei de ação e de causa e efeito, são os reflexos, não é verdade? É claro que tudo nós podemos fazer para auxiliar, devemos auxiliar, como a Amália disse agora há pouco mesmo, a respeito daquele que tem uma condição de oferecer um emprego, de ajudar a tantas outras pessoas, é claro que a gente pode amenizar o sofrimento das pessoas, nós estamos aqui para isso, para essa solidariedade, né? A gente aprende, se transforma auxiliando e sendo auxiliado, então nós estamos nesse conjunto, nessa comunhão. Mas isso não quer dizer que não seja reflexo, não é mesmo? Todos nós recebemos os nossos reflexos. Enquanto, então, que ele diz que esse banquete que a gente fala, né, que a gente olha, que tudo é essa aparência, né, de prosperidade, pode ser, ele diz, que seja o quê? Avenidas de licença, que correm para o despenhadeiro da culpa. Ou seja, lá na frente, quando não utilizar tudo isso, que é empréstimo divino, que nós não podemos esquecer, né, dessa forma correta, como disse Emmanuel, com os sagrados objetivos da criação, vai se tornar culpa e vai trazer reflexos mais difíceis. E aí só vamos conseguir, claro, através de muito trabalho, né, de muita boa vontade, para eliminarmos aí aquelas ideias, aquela carapaça, né, da tartaruga, né, e seguirmos adiante. Muitos religiosos perguntam por que motivo protegeria Deus o progresso material dos ímpios. Aqui a gente já pode até ampliar aqui essa ideia do Emmanuel, né? Muitos religiosos, não só religiosos, muitas pessoas, né? Muitas pessoas, perguntam por que motivo protegeria Deus o progresso material dos ímpios. Ou seja, nós estamos vendo aquela pessoa que não tem atitude boa, né, que não trata bem os outros, que
mantém seu orgulho, seu egoísmo, né, não auxilia nada, por que que parece que a fortuna só está aumentando, a vida só está sorrindo para aquela pessoa, tudo que ela quer ela consegue, né, e ela tem essa atitude que não é a atitude certa, que não é uma atitude boa. Por que será, né? Às vezes a gente se pergunta em relação a algumas pessoas. Em verdade, porém, semelhante fortuna não existe, de vez que a prosperidade, ausente da reta conduta, né, não passa de apropriação indébita, e é como roupa brilhante cobrindo chagas ocultas. Então, quer dizer, o que Emmanuel está falando? Aquilo que a gente aprende no Evangelho de Jesus, aprende na doutrina espírita. Tudo para nós é empréstimo divino. Então, se hoje nós estamos com uma condição super favorável, estamos com essa prosperidade material e dessa, do que o mundo traz, essa visão material, né? Se nós estamos nessa prosperidade, não é só para o nosso deleite, para a nossa satisfação, é para o trabalho de uma construção em coletividade. Como a Emmanuel nos falou agora, a Emmanuel, chama de Emmanuel, Amália, como a Amália nos falou agora há pouco. E ontem a gente chega lá, né? É. Mas como a Amália nos falou agora há pouco, é empréstimo divino. Então, o problema não é a prosperidade, de qualquer forma que ela seja. O problema não é a prosperidade. O problema é a ausência da reta conduta diante daquilo que nos é empréstimo divino. Porque senão, como Emmanuel diz, vai ser para nós o quê? Uma apropriação indébita. Nós estamos apropriando indevidamente daquilo que Deus nos ofereceu, dos talentos que Deus nos ofereceu, das oportunidades que Deus nos ofereceu para evoluirmos, trabalharmos e auxiliarmos as outras pessoas. Olha a nossa responsabilidade, né? Então, ele diz que essa roupa, que é uma roupa brilhante que cobre o quê? As chagas ocultas. Então, é uma prosperidade aparente. E isso exige o quê? A formação de reflexos contrários aos enganos que as originaram. Então, nós precisamos emitir reflexos diferentes daqueles reflexos que estamos emitindo até agora e que originaram o quê? Esses nessa nossa não reta conduta, né? Então, nós temos que mudar esses reflexos a fim de que a prosperidade legítima, e essa agora é a legítima, se expresse em serviço e cultura, amor e retidão, conferindo ao espírito o reflexo dominante da luz. Então, nós precisamos mudar a nossa conduta diante da nossa vida. Então, mudando os nossos sentimentos, mudando as nossas ideias e plasmando outros temas centrais para a nossa vida, né? Como Emmanuel disse no início para nós. Então, essa mudança de olhar. Agora, eu trago aqui rapidinho, para não passar muito do nosso tempo, aqui no livro Lázaro Redivivo, do espírito Humberto de Campos, psicografia também do nosso querido Chico Xavier, aqui no capítulo 35, então, Humberto de Campos sempre cronista, né, que sempre dando as suas crônicas, enfim, e nos ensinando muito através delas. Então, ele conta uma história, assim, como quando Jesus se reunia, né, com a multidão, então, um determinado dia ele estava lá reunido com aquela multidão, e ele estava ali, Jesus mesmo, refletindo, né, sobre aquela multidão, a vida daquelas pessoas, refletindo a sua tarefa ali diante delas, né? Então, Jesus refletia no sentido de que ele estava passando a verdade, ele estava sendo o evangelho vivo, né? Ele estava vivenciando toda a lei de Deus ali, passando tudo aquilo que era necessário, né, para aquele povo se modificar, e aquele povo ainda continuava na ignorância, né, sem a busca desse aprendizado. Continuava um povo ainda irascível, continuava um povo ainda sectarista, né, eles mesmos tinham suas divisões, que um não podia conviver com o outro, aceitar o outro, dentro das divisões ali, né, de saduceus, de fariseus, de cobradores de impostos, então todos eles tinham, no mesmo povo, todas aquelas divisões, né. O próprio Jesus veio da Galileia, e eles diziam da Galileia, o que vem de bom da Galileia?
né? Ou seja, olha o preconceito alto aí, né? Então, e Jesus refletindo sobre isso, mas eu estou ensinando tanto, né? Estou dando tantos exemplos. E aí ele fala assim, pensa, né? O problema desse povo é o quê? A falta de amor. Então, a necessidade do amor e da realização fraternal. E ele diz, Jesus pensa, melhor dizendo, que ele só vai, aquele povo, e aquele povo somos nós, né? Ele está falando ali para aquele povo, mas é para nós todos, a humanidade. Só vai conseguir esse amor fraternal, esse entendimento, esse olhar diferente, se compreender e amar com o Espírito. Então, compreender e amar com o Espírito, tirar essas ilusões da vida, tirar esse olhar material da vida e olhar a tudo, a todos e a todas as circunstâncias, né, e todos os acontecimentos, com o olhar do Espírito, que é imortal. Então, a gente precisa aprender esse olhar diferente. Aí, o que ele vem falando? As pessoas chegam para Jesus e vão criticando, um critica os sacerdotes, o outro critica o cobrador de imposto, o outro critica o parente, o outro critica o vizinho, critica o imperador, né, o César. Enfim, eles estavam criticando todos para Jesus. Eles chegavam para Jesus ali e criticavam, e reclamavam, e se queixavam. E isso foi um bom tempo. Até que passou lá um bom tempo e os discípulos chegaram para Jesus e falaram: Mestre, as pessoas estão famintas, estão com muita fome, né? E Jesus responde assim: deixa eu só chegar aqui na resposta de Jesus. Ele diz assim: pudera, Jesus respondendo: pudera. Há muitas horas estão aqui e não fazem outra coisa, senão murmurar inutilmente. Aí, ó, perdendo a maior parte, a melhor parte, que era ouvir Jesus e aprender com ele, né? Então, nós perdemos muitas partes da nossa vida murmurando das coisas, ou então dando valor às coisas erradas, né, da nossa vida, em detrimento daquilo que precisamos perceber e cuidar, daquele olhar do Espírito, daquele amor do Espírito, né, dessa essência que nós somos. Aí, Jesus continua dizendo: eu tenho para todos o pão do céu, mas estão excessivamente preocupados com o estômago para compreender-me. Então, não é que Jesus queria que eles passassem fome, não, mas Jesus estava querendo dizer assim, no conto de Humberto de Campos: eu estou aqui falando do Evangelho, explicando, dando o pão da vida, não é? E eles não estão nem prestando atenção no meu ensinamento. Continuando, então, mas todo piedoso, obviamente, né, preocupado com as pessoas, o que Jesus fez? Pegou o cesto de pão, o cesto de peixes e os multiplicou. E pediu para os discípulos servirem, então, a todos eles que estavam famintos, né? Então, essas pessoas galileus, ali as pessoas pegando os judeus, pegando ali o pão e o peixe, começaram a dizer assim, exclamar, felizes da vida. Agora sim, agora estamos satisfeitos. Então, eu finalizo, né, Amália, esse nosso encontro, desse nosso capítulo, com esse conto de Humberto de Campos, que fecha bem esse nosso entendimento do que Emmanuel trouxe para nós, para que a gente encontre verdadeiramente qual é o nosso olhar da vida e qual é o olhar certo que temos que dar para a vida e para tudo da vida. Então, Jesus trouxe para nós o pão da vida e nós ainda continuamos nas ilusões da vida. Então, esse olhar é diferente, né? Então, não importando a nossa situação, se tá boa agora, ou tá frágil, ou o que nós temos para oferecer, sempre temos algo a oferecer para alguém. Sempre temos algo de bom a fazer. Então, fechamos aí o nosso capítulo com esse conto de Humberto de Campos, tentando modificar um pouquinho, né, refletindo sobre essa mudança do nosso olhar, do nosso entendimento, para que os nossos reflexos sejam melhores daqui para frente, né, Amália? Isso. Então, vamos nos despedir, né, Patrícia? Vamos. Tá? Um abraço a todos e contamos com as vossas presenças
na próxima semana, na próxima terça-feira, né, Patrícia? Às 19 horas, pelo canal Horizonte Espírita. Querida Amália, um beijo, fique com Deus. Beijo. A todos também que nos acompanham, nos acompanharão em outro momento, nosso abraço carinhoso e nossa gratidão. Se gostou, curta, comente, é importante para nós, compartilhe com quem você acha que vai gostar, que também vai se beneficiar, né, com essas explicações de Emmanuel. E nos vemos, então. Tenha uma semana abençoada e até o nosso próximo encontro. Até lá. Até.